Existe uma mitologia tão antiga que seu nome foi apagado pelo tempo. Uma mitologia anterior aos deuses que conhecemos. Anterior às religiões, anterior até mesmo às lendas de vampiros e lobisomens. Fragmentos dela sobreviveram espalhados em diferentes culturas, recontados de forma incompleta, distorcida, até se tornarem apenas monstros do folclore. Mas hoje, você vai ouvir essa história como ela era no início. A mitologia perdida da noite e da lua. A origem do primeiro vampiro e do primeiro lobisomem. Muito antes de existirem panteões organizados, antes de nomes como Zeus, Odin ou Anubis, os povos antigos acreditavam em forças primordiais, a noite, a lua, o sangue, o instinto. Essa mitologia não era escrita, ela era sussurrada, transmitida de geração em geração, até se fragmentar em lendas diferentes ao redor do mundo. É nesse tempo esquecido que surge Arbate. Segundo os fragmentos dessa mitologia perdida, Arbate era um sacerdote da vida. Mas diferente do que pregavam os deuses da época, ele acreditava que a morte não era sagrada. Era um erro. Os textos arcaicos dizem que Arbate encontrou não um demônio, mas uma força primordial conhecida apenas como a noite eterna. Na mitologia perdida, a noite não era má. Ela era inevitável. Ao beber do ritual proibido, Arbate rompeu o ciclo natural. Assim nasceu o primeiro vampiro. Não como criatura do terror, mas como a primeira grande heresia contra a ordem do mundo. Em outro fragmento dessa mesma mitologia esquecida, surge Caé, um caçador ligado aos espíritos da terra. Antes de a lua ser apenas um astro, ela era vista como uma entidade viva, guardião do equilíbrio entre homem e fera. Quando Caé o implorou por poder, a lua respondeu, mas a mitologia perdida é clara em um ponto. Toda a força concedida pela lua vem sem promessas de controle. Assim nasceu o primeiro lobisomem, não como maldição, mas como o preço por proteger aquilo que se ama. Os fragmentos mais antigos dizem que vampiros e lobisomens não nasceram inimigos. Eles se tornaram símbolos opostos de uma mesma mitologia original. Quando Arbate e Caio se enfrentaram sob a lua cheia, a mitologia da noite e da lua se partiu. Depois disso, cada cultura guardou apenas pedaços da verdade. Algumas lembraram do vampiro, outras do homem-lobo, nenhuma lembrou da história completa com o passar dos séculos. Essa mitologia primordial se dissolveu. Arbate virou demônio em algumas culturas, Cael virou besta irracional em outras. A lição original foi perdida, mas os símbolos permaneceram. Sempre que uma civilização falou sobre vampiros, ela estava lembrando, sem saber, de Arbate. Sempre que falou sobre lobisomens, ecoava o nome de Cael. A mitologia perdida da noite e da lua não falava sobre monstros. Ela falava sobre escolhas, um homem que escolheu desafiar a morte e perdeu a própria vida. Outro que aceitou sua natureza e aprendeu a viver com ela. Talvez por isso essa história apareça em tantas culturas diferentes, porque não importa o nome dos deuses. O medo da morte e o medo de perder o controle existem em todo ser humano, e dizem os últimos fragmentos dessa mitologia esquecida que enquanto houver noite e lua no céu, essas duas primeiras maldições jamais deixarão de existir. Se você gosta de mitologias perdidas, lendas antigas e histórias que o tempo tentou apagar, deixa o like, isso ajuda muito o canal. Se inscreve para continuar explorando mitologias esquecidas pelo mundo e clica no próximo vídeo. Até a próxima!